Fala aí, assessor e assessora, eu sou o Rick Silva e você clicou para assistir um corte do Better Call Rick. Better Call Rick é o meu programa onde eu ligo para você, para poder tirar sua dúvida, para poder bater um papo sobre a vida do assessor. Não é esse canal aqui. Se você quiser assistir o episódio completo, é só você clicar no link desse vídeo e você vai direto para lá. Agora, por enquanto, você pode aproveitar o corte aí e, se você gostar, deixa seu like e se inscreve. Então vamos lá, manda sua dúvida aí, tô aqui para te escutar e te ajudar. Então, eu sempre ouvi você dizendo sobre a ansiedade, né, de início, porque no início é muito difícil a gente ficar só em introspecção e no começo, financeiramente falando, também é muito complicado. Eu fiz a reserva e tudo, mas quando você começa a ver que está acabando e que os clientes não estão vindo, que as comissões não estão aumentando, dá um desespero. Uhum. E aí a minha dúvida, que eu procurei bastante pergunta, porque tudo que eu já assisti seu, parece que já respondia tudo. Então eu resolvi fazer essa muito pessoal. Como, assim, você pode me dar uma dica, ou como foi com você, com essa ansiedade, de ver as contas vencendo e os clientes não vindo? Tá. Olha, teve um caso que pra mim aconteceu, que foi, inclusive eu contei até na minha série lá, da Base ao Presente, que foi justamente quando eu decidi ir pro banco. Eu tava com a ansiedade tão alta que eu não conseguia controlar ela, e eu não tinha ninguém pra me ajudar, pra me falar o que eu deveria fazer, não tinha nenhum vida de assessor pra eu poder entrar lá e ver qual que era a trajetória, e me atrapalhou bastante, e eu falei assim, eu vou pro banco. Porque eu não estava conseguindo crescer como eu esperava que eu iria crescer. Então, depois que eu voltei do banco, a ansiedade diminuiu. Mas diminuiu por quê? Porque eu fiz a virada de chave já com pelo menos aí uns 8 meses. Na verdade, teve mais, deu uns 12 meses já de reserva financeira. Mas o que eu fiz para poder diminuir muito a ansiedade era conversar com outras pessoas que estavam passando pelo mesmo problema, estudando sobre o que eu tinha que fazer e colocando na prática todos os dias. Não tinha muito segredo e óbvio, o que eu não tinha como pagar uma terapeuta ou algo do tipo. Se eu pudesse pagar, talvez eu teria pago na época. Mas não era uma coisa que eu não poderia ter pago na época, nem poderia ter feito, porque senão ia gastar mais dinheiro ainda e aí a ansiedade ia aumentar muito mais. Mas uma coisa que eu sempre falo para as pessoas é agir em grupo, né? Você hoje trabalha home office ou você vai para o escritório? Hoje eu estou indo para o escritório, Tá, você está indo para o todos os escritório. dias. Tem alguns outros assessores ou assessoras que estão mais ou menos nesse momento que você tá? Isso tem me ajudado muito mesmo, também. A melhor coisa é você estar em grupo, estar com outras pessoas fazendo a mesma coisa. É por isso que eu criei de verdade a comunidade, porque quando as pessoas dividem ali na comunidade as suas dificuldades, colocam suas dúvidas, mandam áudio, mandam vídeo, enfim, abrem sala para fazer code call junto, isso ajuda muito a diminuir a ansiedade e diminuir os problemas que a pessoa está achando que... Porque assim, a ansiedade ela começa a vir porque você está pensando muito no futuro, no que vai acontecer, e você está deixando de fazer o presente. Então, o ideal é que você liste tudo o que você tem para fazer e vá fazendo, né? Então, é uma das coisas que baixa a minha ansiedade até hoje, Lohane, por incrível que pareça, né? Eu falo isso para as pessoas que eu tenho a minha síndrome do impostor, eu tenho a minha ansiedade, né? Tudo isso acaba atingindo todo mundo e me atinge também. E para diminuir, me atingir menos, eu começo a pegar tudo que eu tenho para fazer e listo. Hoje mesmo, eu tinha um monte de coisa para fazer. Eu peguei a lista, peguei o que eu tinha para fazer aqui e coloquei aqui num, como que é o nome disso aqui? Enfim, num papelzinho, mas é uma coisa que tem no Um computador post-it. aqui. É o post-it, só que é aquele eletrônico, sabe, digital? Ah, sei. Do Windows. Então, eu tenho ele aqui e eu fui lá e coloco aqui no post-it tudo que eu tenho que fazer. Coloco em lista e aqui já tem como colocar em listinha. E eu vou dando check, vou riscando, riscando, riscando. E o meu prazer é riscar essas coisas que eu tô fazendo. Então, para Eu entendo. diminuir a minha ansiedade, eu coloco tudo em lista e vou riscando, eliminando tudo que eu tenho que fazer. Quando eu termino o dia, eu basicamente esqueci a ansiedade. Eu já não lembro mais como que é o sentimento dela, sendo muito sincero. É a forma que eu
eu acabei encontrando que me ajuda muito. Mas mesmo assim, isso nunca vai acabar. Eu te garanto que nunca vai acabar. Porque vai Nunca. diminuir. É, vai Me diminuir. desanimou. É, mas não desanima não, porque assim, vai diminuir a sua ansiedade, mas vai aumentar a sua receita, o seu patrimônio, pode ter certeza. Porque quando Aí eu você pago uma terapeuta. isso, aí você paga uma terapeuta, você paga psicólogo, você consegue ir viajar para poder relaxar. Viajar, vou Aí pra vão ter praia. outras coisas que vão te ajudar, exatamente. Hoje mesmo, quando eu tenho esses picos de ansiedade, principalmente por conta da pandemia, eu pego o Airbnb, hoje eu tenho essa liberdade financeira e eu consigo ir até lá o Airbnb, fico lá uns dias, uns 3, 4 dias, tranquilo, piscina, deixo tudo feito que eu tenho para fazer e vivo a vida, É verdade. basicamente. Falo com a minha mãe, falo com meu pai, com meu irmão, vou tomar um vinho com a minha esposa. Basicamente é isso que eu faço. Mas antes de fazer tudo isso, eu sempre listo tudo que eu tenho para fazer e executo o máximo possível. Planejo primeiro, depois de planejar, Aham. vou listando e executando. E toda vez que a ansiedade volta, sabe o que que é? É que eu não listei as coisas que eu tinha para fazer e eu acho que eu tenho um monte de coisa para fazer. Então É verdade. é tão Essa sensação. simples, mas é verdade. Sim, é esse sentimento que eu tenho. É que parece que tem tanta coisa acumulada na minha cabeça e eu não vou conseguir fazer tudo, e eu não vou conseguir pagar tudo. Mas se E se você eu listar, você anotar vai perceber que isso. tem muito menos coisa. Hoje eu tava conversando com a minha esposa, com a Isa. Eu tava aqui no almoço e ela tava falando isso. Ela falou assim: amor, mas será que. Porque na hora do almoço eu falei assim: nossa, eu tenho um monte de coisa pra fazer. Porque hoje eu tava conversando Uhum. com a arquiteta aqui. E aí, a parte da manhã, a gente passou conversando com a arquiteta. Na hora do almoço, eu falei: nossa, eu tenho muita coisa pra fazer. Meu Deus do céu. Aí ela falou assim: mas, amor, me fala as coisas que eu te ajudo. Tem alguma coisa que eu posso te ajudar? Aí eu falei: não sei, acho que não. Deixa eu pensar aqui. Eu falei: ah, tem isso. Ela falou: e o que mais? Eu falei: ah, deixa eu pensar. Aí eu comecei a perceber que eu não tinha muita coisa. Que na verdade, eu tava olhando pra muita coisa que eu tenho pra fazer para as próximas semanas e eu tava acumulando tudo no dia de hoje. E quando eu listei, eu não tinha muita coisa pra fazer. E aí eu falei: ah, que bom. Na verdade, eu não tenho muita coisa pra fazer. Eu tenho muita coisa que vai acontecer daqui a um tempo. E aí uma das coisas que eu fiz foi, não hoje, já fiz faz um tempo. Eu peguei todas as minhas contas de luz, de água, tudo que vence assim, pra tirar da minha frente, eu coloquei no celular um lembrete. Pagar fulano, pagar Beltrano, pagar não sei o quê, fazer não sei o que lá, fazer não sei o que lá. Deixei tudo que é padrão no celular pra me avisar. Falei: bom, um problema a menos na minha cabeça. Agora o celular me avisa. Quando eu tiver que fazer, o celular me avisa, eu faço. Agora, as coisas do dia a dia, eu sento na sexta-feira e listo tudo que eu tenho que fazer na próxima semana. E aí, durante o dia, finalizou, eu listo algumas coisas que eu tenho que fazer no próximo dia e sigo. Isso me alivia muito. E quando eu deixo de Muito, até fazer, final de semana. exato. E quando eu deixo de fazer, é quando a ansiedade volta. Então, pode perceber, sua cabeça está lotada de coisa e não é de hoje, pode ter certeza.